Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Hoje vamos estar fazendo a Parashá a Haremot. Hoje é uma Parashá dupla, Haremot Kedoshim, e nós vamos ver se nós conseguimos trabalhar a Parashá Haremot de forma plena, em nome de Yeshua. Só que nós vamos começar com 1 Coríntios. E vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 9, que é o texto que nós já trabalhamos no nosso último vídeo, no qual nós falamos sobre esta Parashá. Então, nós vamos ler alguns versículos aí. Não sabeis que os injustos não vão de herdar o poder soberano de Elohim? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o poder soberano de Elohim. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Yeshua e pelo Espírito do nosso Criador. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei sujeitar ao poder do homem. Queridos, vamos começar por aqui então. Eu não sei se você percebeu que as palavras do Rabino Shaul são palavras que estão de acordo com a Haftarah, que está lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22, do 1 ao 19. Eu não sei se você leu a Haftarah, mas lá na Haftarah, Ezequiel vai citar alguns desses pecados, tá? Falando que o povo de Israel se perdeu. E agora o Rabino Shaul está falando sobre esses pecados que levam a pessoa à morte. Essas pessoas aqui não vão herdar o poder soberano de Elohim, ou seja, vão para onde? Para o inferno. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por que a Parashá começa falando da morte dos dois filhos de Aharon? E fala, depois da morte deles, o Senhor vai inclusive fazer um ajuste aqui, para se poder entrar na presença dele. Você já parou para pensar que esses dois homens não morreram de enfermidade, não morreram por conta de algum acidente, alguma coisa que caiu na cabeça deles, ou tropeçaram, bateram na cabeça? Não. Eles morreram por causa dos seus próprios pecados. E aí, irmãos, nós temos algo interessantíssimo aqui. Por quê? Porque aqueles homens morrem depois de passarem uma semana, 7 dias, dentro do tabernáculo, treinando na presença do Eterno de forma plena. Você já imaginou o que é passar um tempo desse, diante do Senhor, recebendo santidade, instrução, poder, autoridade, em contato direto com o céu? Aí sai de lá. Saiu, afrouxou. Ai, que bom. Agora acabaram aquele monte de regras lá dentro. Agora eu estou mais tranquilo. E eles acharam que naquela condição eles podiam pegar e entrar de novo. E aí é que está um princípio que eu queria colocar aqui para os irmãos. Imagine que se aqueles homens não tivessem afrouxado as suas cordas da obediência, eles teriam permanecido vivos e não morreriam. Mas eles morreram porque acharam que eles podiam entrar na presença do Senhor de qualquer jeito. E aí a gente vai ficar pensando o seguinte: como é que eu venho para a casa do Senhor? Você que está me ouvindo aí, como é que a gente vai para a casa do Senhor? De qualquer jeito, com qualquer intenção? Porque eles foram. E a Torá diz uma coisa que os rabinos comentam, que eles beberam e foram para lá embriagados. E eles pegaram o incensário e colocaram o incenso e um fogo que não era um fogo apropriado para entrar na presença do Senhor. E novamente a gente para se perguntar: por que, se eles tinham sido treinados e ensinados a fazer o certo,
fizeram o errado e morreram por causa do erro. Faltou zelo? Faltou o quê? Então a gente fica se perguntando, irmãos, por que isso aconteceu? Porque o espaço de tempo é muito pequeno para eles esquecerem que eles tinham vivido na presença do Senhor. E agora eles saem, e quando eles querem voltar e entrar na presença do Senhor, o Senhor os mata. Isso é uma coisa séria. Não foi diabo, não foi capeta. Foi o Senhor. E por que o Senhor fez isso? Por faltar a eles esse zelo. Por faltar a eles essa condição de falar assim: eu não posso fazer errado aqui. Eu estou diante do meu Deus. Eu não posso entrar de qualquer jeito na presença do Senhor. Tem regras que eu preciso seguir para poder entrar na presença do Senhor. Então isso é algo que a gente tem que tomar como uma lição para a gente. Porque fica uma pergunta: eles morreram salvos? Ninguém vai poder responder, só lá na eternidade. Mas eles precisavam passar por tudo, eles precisavam morrer naquele momento e trazer um trauma para a nação, trazer um trauma para Aharon, para os seus irmãos, para Moshe. Então entenda que essa paraxá, ela vai ter esse início dela para falar sobre essa questão da morte deles, alinhando aqui nos textos da Brit Hadashah e também dos profetas, uma questão ligada ao pecado. Então dá a entender que eles morreram por causa do pecado deles e que esse pecado pode ter custado caro para eles. Fala no microfone, por favor. Tem uma pergunta aqui. Vamos ver aqui se chega o microfone. Para o Alexandre. Queria pôr um pontinho também aí, que na realidade o erro deles também foi passar por cima de autoridade. Porque ali não era o momento de oferecer incenso. E nem Moshe mandou, e nem Arão mandou eles oferecer incenso. Não era. Eles foram por conta própria. Eles chegaram e pegaram o fogo lá fora e foi entrando. Peraí, a casa tem ordem, né? Sim. O Senhor falou: calma aí, meu filho. Ninguém mandou você fazer isso, não. Você pode até estar querendo fazer, mas ninguém mandou você fazer. Então, assim, passou por cima de autoridade. E uma coisa que eles não foram chamados. Mas eu sou o filho de Arão. E daí que você é o filho de Arão? Ninguém mandou você fazer. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter de não passar por cima de autoridade, tanto do Eterno, que não mandou fazer, quanto a autoridade estabelecida na terra. Ainda que você for chegado demais, ou for filho, seja lá o que for, você tomar esse cuidado, né? Porque a morte deles também foi por causa disso, né? Sim. Eles fizeram, aqui não está falando em momento algum que era para oferecer incenso. Mas porque quem ia oferecer era Arão, né? Não eram os dois. Não eram os dois. Não eram os dois, porque Arão está vivo ainda, né? E eles passaram por cima dessa autoridade. É verdade. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, com essas questões, porque isso acaba depois trazendo prejuízos espirituais grandes para as pessoas que agem dessa forma. E aí, voltando só para aquilo que o Rabino Shaul escreveu, né? Ele faz uma lista de pecados aí, eu falei isso já no vídeo anterior. E uma coisa interessante é que o Rabino Shaul diz que essas pessoas que estavam na congregação lá de Corinto, elas tinham cometido esses pecados. São pecados graves que ele fala. Ele diz assim: e é o que alguém tem sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, justificados em nome do nosso Senhor Yeshua e pelo Espírito do Criador. Então, o que o Rabino Shaul está dando a entender para nós? Que aquelas pessoas tinham
sido alcançadas por Yeshua e tinha havido uma mudança, uma libertação profunda nela. Porque ele diz, mas haveis sido lavados. Lavado com o quê? Com água. Imersão. Eu queria até aproveitar agora e falar para vocês o seguinte, a Parashá, nos primeiros versículos dela, ela vai falar sobre a morte dos filhos de Aharão e depois ela vai começar a falar sobre o Yom Kippur. Nós temos o Yom Kippur em duas dimensões. Temos o Yom Kippur nacional, que é citado na Torá, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. E tem o Yom Kippur pessoal, que é o que o Rabino Shaul está citando aqui. Os meus pecados precisam ser perdoados pelo Senhor, como indivíduo. E quando eu me reúno como congregação e como nação, eu peço perdão pelos pecados de forma coletiva. Cada um de nós tem que vir para cá já purificado. Ou seja, eles haviam sido lavados pela imersão, pelo sangue de Yeshua. A pessoa errou, ela sabe que errou, irmãos. Ninguém precisa chegar e falar assim, você pecou. A pessoa sabe que pecou. Ou não. Quem peca sabe que pecou. Até um pecado que às vezes fala assim, é uma coisa pequena. Mas a pessoa sabe que ela errou. Então, se ela sabe que errou, ela tem que pedir o quê? Perdão. Quando ela pede perdão e volta para o padrão de obediência, entra o segundo item aqui. Mas haveis sido santificados. Quem obedece é declarado santo. Os irmãos estão comigo? Aí diz o seguinte, mas sois, têm sido justificados em nome do nosso Senhor. Aí nós somos declarados justos, porque já pedimos perdão, já somos santos, agora somos declarados justos, mas por causa do nome de Yeshua que está sobre nós. Então você percebe que todo esse padrão aqui é o padrão da Torá lá atrás. Nas orações que nós fazemos aqui em Yom Kippur, nós pedimos perdão ao Senhor e pedimos que Ele nos lave, nos purifique, nos santifique e que nós sejamos justificados por Ele. Tudo isso aqui é Yom Kippur. Só que isso aqui é individual. E quem é que está fazendo todo esse trabalho em nós? O Rabino Shaul diz que é o Espírito do Criador, é o Espírito Santo. Então a gente percebe que aqui nós temos um padrão do Senhor na nossa vida para Ele poder operar, trabalhar, nos transformar. Mas depende do quê? Tem uma pergunta? Depende do quê? De eu olhar para mim e falar assim, eu pequei. Não adianta eu olhar para o outro e ficar apontando o dedo para o outro. Eu tenho que falar assim, Senhor, eu quero ser transformado. Mas eu pequei, eu errei. Se eu errei, então me ajuda e me transforma. Então, o que o Rabino Shaul está mostrando para a gente é justamente essa realidade. Então, você imagina que quando o Rabino Shaul mostra isso para a gente, ele fala assim, no versículo 12, todas as coisas me são lícitas. O que é isso? Eu posso fazer qualquer coisa? Posso. Mas elas vão ser úteis para mim? E quando eu falo útil, aqui eu estou falando dentro do contexto. Útil para a minha santificação, para a minha justificação, para o meu perdão. Tudo que tem no mundo eu posso fazer para alcançar isso aqui? Não. Sendo assim, eu vou fazer aquilo que eu considero útil, mas eu não vou ser escravo destas coisas. Então, vamos dar um exemplo aqui para os irmãos. A gente pode, irmãos, fazer os nossos programas, as nossas coisas, podemos viajar, mas nós podemos abandonar as coisas do Senhor para fazer isso? Nada do que
nós vamos fazer para nós podem nos afastar do Senhor. Porque quando algo que nós fazemos nos afasta do Senhor, nós nos tornamos escravos daquele tipo de situação. Pode ser uma televisão, pode ser um futebol, pode ser, eu vou na casa de um amigo, nos afasta do Senhor, aquilo se torna uma escravidão. E a partir daí, isso é condenável para a gente. Ou seja, isso se torna algo inútil, espiritualmente falando. É como o Rabino Shaul fala do atleta. Ele fala assim do atleta: olha, você vai usar o seu corpo, você vai embelezar o seu corpo, mas isso não vai te servir de nada. Eu estou parafraseando, obviamente, né? E aí eu fico perguntando assim: esse pessoal que gosta de malhar, que está preocupado com o seu corpo, eu tenho que ter um look, porque eu estou com meus bíceps, o meu está caído. Eu tenho que ter bíceps, eu tenho que ter aquilo, porque minha barriga tem que ser de tanquinho. Para quê? Você vai lavar alguma coisa na barriga? Porque tanquinho para mim serve para lavar. Tem que lavar roupa, né, galera? Vocês estão entendendo que isso é inútil espiritualmente falando, e as pessoas investem tempo nisso? Então nós temos que nos perguntar tudo isso, se isso é bom, entendeu? O Rabino Shaul continua falando, ele diz assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Elohim, porém, aniquilará tanto um como os outros. Ou seja, eu preciso comer? Preciso. Mas eu preciso comer para viver, e não o contrário. Tem gente que vive para comer, e aí fica escravo da comida. O Rabino Shaul está dizendo: isso não pode ser feito. Espiritualmente falando, isso não tem utilidade para nós. Ele continua: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E aqui nós temos um outro nível de situação, porque já está falando de uma relação sexual ilícita, e nós lemos na Torá que esse tipo de relações sexuais são abominação ao Senhor. Então tudo que a Torá está dizendo, o Rabino Shaul está colocando aqui com outras palavras, para ensinar a gente o seguinte: que isso aqui não vai trazer benefício para nós. Por isso, irmãos, que é tão sério a gente ter o conhecimento da Torá e da Brit Hadashah, porque a Brit Hadashah aqui está encaixando com a Torá para a gente poder ter a dimensão de que o que aconteceu lá no deserto aconteceu depois lá na Queirá de Corinto. E o Rabino Shaul só está dizendo isso aqui, irmãos, porque isso aconteceu. Então imagina que irmãos estavam se prostituindo. É sério, né? E o Rabino Shaul teve que adverti-los para não fazer isso. Provavelmente irmãos estavam exagerando no que diz respeito à comida. Então o Rabino Shaul tem que falar sobre isso. Inclusive, quando o Rabino Shaul fala sobre a questão do Kiddush, ele fala assim: quando vocês forem comer, esperem uns pelos outros. Por quê? Para evitar que alguns comam muito e outros não comam nada, caindo nessa mesma questão de novo. Então vocês estão notando que são coisas pequenas, que a pessoa fala assim: Rabino, mas isso não tem nada a ver. Como não? Se a Torá está falando sobre isso, e a Brit Hadashah, a Rabino Shaul está alertando as pessoas contra isso. E aí vem aquela pergunta: quem dá muita importância para a comida, torna a comida o quê? Um ídolo. Adoração à comida. Você entendeu? Olha só a que nível nós estamos chegando na palavra do Senhor. E o Rabino Shaul trazendo o quê? Uma advertência para a gente não cair nesse modo, nesse engano. Então, ele fala que o Criador, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós pelo seu poder. Ou seja, cuida do seu corpo
Porque no momento certo, o seu corpo vai voltar. Ele vai voltar não como ele é, mas ele vai voltar glorificado. Ou seja, vai ser um corpo de luz como era o corpo de Adão. E por quê? Porque vai haver uma transformação na vida desta pessoa. E aí nós temos também uma outra questão que está ligada com tudo isso que nós estamos falando. Voltando aqui novamente, falando do corpo, que os nossos corpos são membros do ungido. Ou seja, eu e cada um de vocês que aqui estão, nós formamos uma cadeia de membros ligados a Yeshua, que é o cabeça. Então você imagina, Yeshua é o cabeça e nós, o corpo aqui embaixo. Cada um de nós tem que desempenhar uma função para podermos obedecer à cabeça, ou o cabeça nesse caso. E aí, Rabino Shaul volta para essa questão da prostituição e diz assim: tomareis, pois, os membros do ungido e faloeis membros de uma meretriz, uma prostituta? Não, o certo não. Então, de novo, o Rabino Shaul está preocupado com a prostituição que não é só física, mas é uma prostituição espiritual. E ontem, os irmãos se lembram que quando nós estávamos falando sobre o engano, eu estava falando sobre isso, sobre a sutileza do engano que entra na vida das pessoas e acaba fazendo com que a pessoa abandone os caminhos do Senhor, porque ela foi enganada por algo sutil, que foi tirando ela da presença do Senhor até que ela chega num abismo praticamente impossível de ser transposto. Então, tudo isso aqui, irmãos, o Rabino Shaul vem falando para a gente, e vem falando do ajuntamento. Quando alguém se ajunta com uma meretriz, os dois são um só corpo, uma só carne. Por isso que quando nós nos ajuntamos com Yeshua, nós somos um com Ele. A união física produz unidade, e a união espiritual produz unidade também. Quando Yeshua falou para aqueles homens lá em João: eu e o Pai somos um. Ele falou assim: cadê o Pai? Cadê o Pai? Não é que o Pai estava ali, mas havia uma unidade tão grande entre eles, que eles tinham o mesmo direcionamento, o mesmo pensamento e os mesmos desejos. Isso é unidade. E quando um homem e uma mulher se ajuntam, eles formam essa unidade. E você pode perceber o seguinte: se não são casados aqui, você percebe o seguinte: dependendo do tempo de convívio que você tem, você pega as manias da sua esposa e ela pega as suas manias. Daqui a pouco você está fazendo coisas que ela fazia e ela vai estar fazendo coisas que você fazia. É muito engraçado isso, porque isso, há uma fusão, uma unidade tão grande, que é essa troca. Então, se você imagina como nós fazemos isso com Yeshua, essa troca que há entre nós, e aí a vida de Yeshua começa a se manifestar em nós. Por quê? Voltando para o Yom Kippur, vou fazer um gancho com o Yom Kippur agora. Quando nós fazemos o Yom Kippur e somos perdoados como nação, então nós começamos a andar juntos dentro do mesmo Espírito. Imagine que coisa linda, nós andamos em unidade. Aí você lembrou de alguma coisa? Eu lembrei, fala no microfone, então nós nos lembramos de Nematuv, porque eu estou em Nematuv ontem. Ó, quão bom e agradável que os irmãos sentem-se em unidade. E quando a gente está em unidade, a gente começa a orar junto, a desejar junto, a profetizar junto, e as coisas acontecem umas ligadas à outra. Eu posso pôr um pontinho aqui? Eu acho que é tão importante. Ele está falando que quando você se ajunta com a meretriz, você faz um só corpo com ela, você só uma carne. Hoje está vendo muito casamento sendo destruído, muito
Então, eu tive um relacionamento com a minha namorada. Quer dizer, você casou com ela naquele momento, você virou uma só carne. Então você tem um vínculo com ela ali. Aí eu tive outra parceira, relacionei. Você tem outro vínculo, outro casamento ali. Então tem muitos casamentos, mas tem um que volta e pede perdão e quebra vínculos. Porque aqui ele está junto com uma meretriz, ele está fazendo uma só carne com ela, ele casou com ela aqui. Né? Então por isso que ele está se relacionando a esse corpo que nós, no finalzinho ele vai falar assim, que você glorifica o Eterno no vosso corpo. Porque nós aprendemos que glorificar o Eterno é só com a nossa alma, com o nosso espírito. É verdade. Aqui não, é com o corpo. Por isso que a Filiute, né? Que é o recato, né? Nós mulheres temos que ter recato, né? Não andar com o corpo parecendo, então, porque nós estamos glorificando o Eterno no nosso corpo. Exatamente. Também os homens. Mas assim, a importância de ir lá atrás, de pedir perdão. Senhor, eu me relacionei com essa mulher ou com esse homem, eu quero quebrar esse vínculo de alma que eu tenho com essa pessoa, esse casamento que eu fiz, para que eu possa prosseguir. Porque o casamento, se não tem essa quebra de vínculo, aquela pessoa ainda está presente naquele casamento que é novo, não foi. Ela está ali ainda. Sim. Ela está presente ali. Porque foi uma só carne naquele momento e ela não quebrou o vínculo de alma. Sim. Né? E o que a Rebeca está dizendo é tão importante que isso devia ser ensinado para os noivos antes de se casarem. E aí os irmãos podem falar assim, Rabino, mas eu me casei não sabendo disso, mas agora você está sabendo. Agora é hora de olhar para isso e falar assim, lá atrás eu tive relacionamentos que não foram lícitos, eu achei que estava bom, mas não estavam, e podem estar influenciando o casamento de pessoas hoje. E por que isso? Porque ficaram os vínculos lá para trás, vínculos de alma. Como é que a gente sabe disso? Às vezes em quando a gente lembra de uma pessoa lá do passado que se relacionou, uma namorada, um namorado. Depois de tanto tempo, depois de vocês estarem casados, depois da gente estar casado, por que a gente tem que se lembrar disso? Porque um vínculo de alma precisa ser quebrado lá atrás. Ou seja, precisa pedir perdão daquele pecado que nós cometemos lá atrás, porque foi um relacionamento ilícito, e ficou aberto isso, e ainda na nossa alma, nós somos então alvo disso. Os irmãos entenderam onde eu quero chegar? E isso vai prejudicando a nossa vida, porque às vezes com o nosso cônjuge, nós acabamos fazendo comparações, ou pensando o seguinte, se eu tivesse casado com a fulana ou com o fulano, será que eu estaria vivendo isso? Uma boa pergunta, né? Por isso, é tão tremenda a palavra, porque quando eu me ajunto com o Senhor, eu já quebrei os vínculos com as trevas, aí eu digo assim, eles não valiam nada. Agora eu estou casado com Yeshua. Agora eu estou me relacionando com Ele de forma profunda. E esse relacionamento, irmãos, é algo tão interessante que os casais precisam adotar uma coisa. Entre marido e mulher não tem segredo. Passado, presente e futuro. O que o senhor quer dizer com isso, Rabino? Vamos explicar. O que é não ter segredo? Tudo que você fez no passado, conta. Rabino, eu fiz umas coisas meia cabeluda. Conta. E pede perdão. No presente, o que você vai fazer? Chega para sua esposa ou para o seu marido, olha, eu estou pensando em fazer isso assim, assim, assim. O que você acha? Vamos fazer? Vamos. E façam planos para o futuro juntos. Porque quando você quebra o passado, o presente ele fica muito mais fácil de ser vivido. E você consegue enxergar um futuro muito melhor adiante. Porque o que te impedia lá no passado morreu. Porque ele foi revelado. Todo pecado, irmãos, quando ele é exposto e pedido perdão, ele deixa de existir para o Senhor. Os irmãos estão entendendo o que eu
quero chegar? Então, por que isso é tão importante? Vamos voltar para Yom Kippur, meu Pai. Por que nós oramos e choramos e pedimos misericórdia em Yom Kippur? Porque nós estamos dizendo o seguinte: nós cometemos pecados horríveis. Nós não fizemos nada disso. Mas tem gente dentro do nosso povo que fez e nós nos identificamos com eles e pedimos perdão. O perdão vem para nós e vem para eles, porque nós somos um só povo, um só corpo, a nação de Israel. Se isso é verdade de forma nacional, você imagina um casamento. Você entendeu como é que funciona essa mecânica? Então isso é muito interessante. Quando nós falamos para o Senhor assim: Pai, tal pecado que eu cometi lá atrás, eu estou pedindo perdão, eu vou conversar com a minha esposa, dizer para ela: eu fiz coisa errada lá atrás, mas hoje eu sou uma nova criatura e você está vendo a minha conduta, eu não faço mais isso. Acabou aquilo, não vai mais vir atrás de você. Aquela pessoa com quem você se relacionou, morreu. Ela não vai mais estar vindo nos seus pensamentos para fazer comparações. Então tudo isso, irmãos, a Paraxá vem mostrando para nós a necessidade desses pecados serem purificados, para que a gente não seja pego de surpresa pela morte. Porque tem gente que tem tempo de se preparar, e os que não têm. Os 2 filhos de Aharão não tiveram tempo. Quando eles foram entrando, o Midrash diz que saíram 2 fogos, 2 labaredas de fogo, a língua de fogo, elas entraram dentro das narinas deles e mataram os 2. Eles tiveram tempo de se arrepender? Não. Entende como que essa coisa é sutil? Então, se nós não estivermos prontos, como é que nós vamos lidar com essa questão da morte? E o Senhor, ele vem avisando esse exemplo de 2 filhos do sumo sacerdote, que seriam também, pela linhagem do pai, candidatos ao sumo sacerdócio. Os 2 morreram e perderam, podem ter perdido o seu bem maior, que é a salvação, a gente não sabe. Então o pecado, ele faz isso com a pessoa. E depois do pecado, depois da morte, não há mais tempo de se voltar e de se pedir misericórdia. O julgamento ali é sem misericórdia. Enquanto nós estamos vivos, há uma oportunidade de ter misericórdia sobre nós. Depois acabou. Depois a coisa, como diz o pessoal por aí, desbandeirou. Agora, olha só que coisa, irmãos, que acontece aqui. Os pecados, eles são cometidos geralmente fora do corpo. A mente, a boca, são cometidos fora do corpo. O corpo, ele é um instrumento, mas ele é fora. A prostituição, ela entrelaça 2 pessoas. Esse pecado é cometido aonde? Contra o próprio corpo. Porque quem entra em prostituição, ele atrai demônios sobre sua vida. Você está pecando contra o seu próprio corpo, que deveria ser o templo onde o Espírito de Deus habita. Você entendeu como a prostituição é séria? Então tudo isso, irmãos, a gente precisa parar para pensar, tem que fugir desse tipo de coisa, não só da prostituição física, mas também da espiritual, porque ambos abrem brechas para os demônios entrarem. São demônios diferentes, mas demônios que entram na vida das pessoas, para que essas pessoas possam ficar amarradas e distantes do Senhor. Porque o Rabi Shaul disse assim: não sabeis que o vosso corpo é o tabernáculo do Espírito Santo? Lembra da palavra tabernáculo? Mishkan? Que significa o quê? Residência, lugar de habitação. O nosso corpo é a residência, o lugar de habitação do Espírito Santo. Nós temos que andar com santidade. Então,
nós temos que lembrar que o dia que nós levantamos a mão e falamos assim: Yeshua, a minha vida é tua. Eu perdi o direito ao meu próprio corpo, porque o meu corpo foi entregue para quem? Para Ele. Porque se o Espírito Santo vem morar em mim, quem é que manda no meu corpo? Isso é uma pergunta. Ok? Vocês entenderam isso? Então, aí no mundo o pessoal diz assim: meu corpo, minhas regras. Só que não. Só que não. E aí vem mais uma vez o questionamento, irmãos. Como é que eu estou usando o meu corpo? Rebecca falou: nós estamos glorificando o Senhor com o nosso corpo, nós estamos cuidando da nossa saúde. Pergunta: está comendo bem? Alô? Nada me chama de terra? Responda. Bem comendo bastante. Não, bem, não é bastante. Muita calma nessa hora. É bem. Você está comendo bem, porque comer bem não significa comer muito, mas significa comer com qualidade. Você está bebendo bem, ou você bebe água. De vez em quando vem um caché para fazer um derraime santo. Aleluia. E dormindo. Nós estamos vendo, o sono é uma das coisas que faz com que o corpo ele possa se reestruturar através do sono. Quem não dorme não consegue viver bem. A pessoa levanta e parece que ela está carregando o mundo nas costas. Ela não produz e não consegue nem raciocinar direito. Então a pergunta é: nós estamos pegando o nosso corpo e dizendo assim: eu estou cuidando de mim mesmo? Parece bobagem, né, irmãos? Mas não é. Se a resposta for não, o que a gente precisa fazer? Mudar de hábito. Está tendo tempo para andar, para caminhar? Está tendo tempo para fazer as coisas para o Senhor? Se você está tendo tempo, então você está investindo para que o seu corpo continue sendo um tabernáculo do Espírito Santo, para não ter enfermidade. Rabino, por que eu não posso ter enfermidade? Porque toda e qualquer enfermidade ela tem um propósito: tirar a gente da presença do Senhor. Quem com alguma enfermidade produz o mesmo do que quando está com saúde? Ninguém. Aí eu não posso ir para a casa do Senhor porque eu estou com gripe. Ah, porque eu não posso ir para a casa do Senhor porque eu estou com cólica. Ah, porque eu não posso ir para a casa do Senhor porque eu estou com dor de cabeça. Tudo isso então interfere no nosso relacionamento com o Senhor. Você não consegue orar, você não consegue ler a Bíblia. Imagine você não, imagina uma pessoa com uma dor de cabeça muito forte. Ela vai pegar a palavra, ela vai ler? Ela vai se colocar na presença do Senhor para orar? Ela vai querer vir para a congregação? Por isso, irmãos, nós temos que cuidar daquilo que o Senhor nos emprestou, para que nós possamos fazer essa conexão e voltar para Ele. Ou seja, glorificar. O que significa glorificar? Glorificai ao Senhor no vosso corpo. O que é isso? Bendigam o nome do Senhor. Acrescente honra para Ele através do seu corpo. O seu corpo está honrando o Senhor, o nosso corpo está honrando o Senhor. Então, tudo isso nós estamos falando agora. Por quê? Porque na Paraxá, quando nós passamos lá do momento em que ele fala de Yom Kippur, nós vamos chegar e vamos entrar num aspecto aqui que eu acho que a gente precisava tratar dele, né? Ele vem falando aqui, lá no capítulo 18,
que ele está levando os filhos de Israel para Canaã, mas que eles não têm que fazer nem as obras do Egito e nem as obras de Canaã. E aí eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Como é que eles devem agir? Se eles saíram do Egito, é o passado. Não pode fazer o que os egípcios faziam. Eles estão aqui no presente. E o Senhor já está avisando para no futuro eles não fazerem aquilo que eles vão ver. Eles viram aqui e vão ver no futuro. E aqui no presente, como é que está a situação? Alguém pode me responder isso? O microfone, por favor. Vai entregar o Torá, o padrão, né? Porque para entrar lá, eles já tem que ter o padrão, porque senão começa a imitar o que está lá, porque não tem padrão. Se não tem padrão, você vai na correnteza, né? Você vai junto. Ou seja, como diz o povo, deixa a vida me levar, né? Vai levando. Você não deixa, você não pode levar, não. Misericórdia. Então, tinha que entregar no deserto a Torá antes dele chegar em Canaã. Mas os irmãos, vocês estão percebendo uma coisa? Daqui a pouco nós vamos voltar para falar dos pecados. Hoje vai ser só pecado, tá? Misericórdia. Né? Mas olha só. Vocês viram como é que foi no Egito. Não imitem o que os egípcios faziam. Obviamente, nós não temos informações exatas de como era a vida no Egito e como que o pessoal agia. Mas pelo que a Bíblia diz, um pouco que a gente conhece da história, eles também não tinham padrão de santidade nenhuma, porque eles eram idólatras. Eles eram feiticeiros. Eles eram pessoas que faziam culto aos deuses através de relações sexuais. Prostituição cultual. Então imagine, se o Senhor diz assim, não imite o padrão deles, é porque o padrão devia ser muito ruim. Não devia ser ruim, devia ser muito ruim, devia ser um troço péssimo. O Senhor está dizendo o seguinte, não imite o que eles estão fazendo. Entendeu? Então, sendo assim, nós temos aqui uma coisa muito interessante, porque ele já vai falar o seguinte, quando chegar em Canaã, a coisa também é feia. Então, de um lado no passado, e o que eles vão ver no futuro, é tudo ruim. Você imagina você ir para um lugar, onde alguém te adverte assim, fala assim, ó, você viu como é que é aqui? Você está saindo daqui, você está indo para lá. Mas lá também o negócio é feio. Cuidado. Como é que você se sentiria? Acuado. O que eu faço agora? Como é que eu vou me defender disso? Perguntas? Esse assunto da prostituição, essa semana teve um show no Rio de Janeiro, a céu aberto, e teve um ato de sexualidade, acho que foi da americana Lady Gaga. Encheu o Rio de Janeiro. Teve praticamente um ritual a céu aberto, né? E agora vem na minha mente como isso está presente nos dias de hoje. Quando está trazendo coisa ruim, né? Não só para aquelas pessoas, mas para a região, para a nação, né? Como uma palavra, ela se confirma até nos dias de hoje, né? Que era o passado, o Egito, e você vê que o Egito tem práticas até hoje. As pessoas estão dormindo, né? Porque, até perguntando, né, para pessoas que foram no show, e a pessoa fala, eu não vi nada demais. Você vê que é uma coisa tão absurda, mas quem está lá dentro, parece que está dormindo. Para nós que estamos aqui fora, né, que estamos longe dessas coisas, para nós é um absurdo. Como que Satanás é astuto nessa questão, né? Sim. A céu aberto, foi televisionado, passou na televisão e as pessoas gritando, aquela coisa maluca. Como que
Mas você usou, Ramon, uma palavra que é interessante: ritual. Foi um ritual satânico. Com que objetivo? Prender as pessoas. Agora eu queria que os irmãos pudessem atentar para uma realidade. Eu tenho vários irmãos do Rio de Janeiro, sabe? Gosto muito dos irmãos de lá, mas o Rio de Janeiro tem sido uma porta aberta para esse tipo de coisa entrar. É impressionante. Eu não sei se o número está certo, mas pelo que nós vimos, foram 2,5 milhões de pessoas na praia, participando desse ritual a céu aberto, para abrir portais para os demônios entrarem, para praticar essa prostituição. Então imagina que a cidade do Rio de Janeiro, ela já é conhecida por isso, né? Aquela questão de sensualidade, do carnaval, de tudo aquilo que a gente já sabe. Aí abre-se mais um portal para falar isso, e justamente o que a Torá está condenando. As práticas que vieram de lá do Egito, e que Rabino Shaul falou contra elas, dizendo que essas pessoas não vão herdar o poder soberano de Elohim. Ou seja, se nós falarmos uma verdade aqui muito escancarada, foi aberto um portal para o inferno para essas pessoas irem para lá. Eu, inclusive, assisti no Instagram um rapaz que disse que a Lady Gaga ia abrir um portal e que ele gostaria de ir para o inferno dançando. Esse rapaz declarou no Instagram. Então, vocês não se imaginam o nível que isso é. Por isso que nós estamos falando de algo espiritual que é muito terrível. E as pessoas não estão se dando conta disso. Eles estão achando que o inferno é brincadeira. Perguntaram para um camarada lá, o Zeca Pagodinho, se ele queria ir para o céu. Ele falou: o céu vai ser muito chato, eu quero ir lá para o inferno. Eles disseram que até tem fogo lá. Ele falou assim: ó, eu inclusive vou levar uma carne, nós vamos assar uma carne lá no inferno. E aí o comentarista disse: mas vai ser a sua carne que vai assar. Não vai ter picanha, não vai ter nada, é a sua carne que vai assar. Não, é sério, gente, porque assim, o que nós estamos lidando é com uma realidade espiritual muito terrível. E as pessoas estão brincando com isso. O Ramon acabou de falar uma coisa aqui que é verdadeira. As pessoas estão dormindo. Eles não estão enxergando o que está acontecendo no mundo espiritual. E as pessoas estão indo para o inferno. Então, quando o Senhor pega Israel e coloca no deserto, ele fala assim: eu vou dar para vocês um padrão. Eu vou dar para vocês agora algo para que vocês possam aprender a não fazer o que vocês viram no Egito e não vão fazer o que tem em Canaã. Porque isso é tudo demoníaco. Então eu vou dar para vocês um padrão de justiça. Padrão de justiça, irmãos. O Shemai vai falar justamente isso dos tzitzites, que vocês olharão, né, para ele, para que vocês não sigam o vosso coração e os vossos olhos, porque a tendência, e outra, Israel que caiu feio, né? Mesmo tendo a lei, mesmo tendo a Torá, tendo tudo, ele evitou tudo que estava dentro de Canaã. Deu a Moloque, né, que a fez, deu os filhos a Moloque, que era um hábito de Canaã. Então, assim, por que Israel foi indesculpável? E o Eterno teve que bater até não aguentar mais? Porque eles tinham a Torá nas mãos, já sabiam que entrar numa nação idólatra com todo tipo de coisa, estava carregando a Torá e imitou o povo que estavam lá. Eles não brincaram a vida deles. Por isso, Senhor falou: vai, coloca os tzitzites para vocês não esquecer. Porque vocês vão olhar e não podem ir com o coração e nem os olhos, olhar e falar: eu quero sair. E encher o coração e falar: eu vou fazer também. Né? E olha só que interessante que a Bíblia está dizendo, porque em Levítico 18:4 diz assim: fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andares neles, pois eu sou o Eterno, vosso Criador. Portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis, os quais, fazendo o homem, viverá por eles. Irmãos,
a palavra do Senhor, morre. Porque se quem cumpre vive, quem não cumpre, uma questão de lógica. Os irmãos estão entendendo isso? Então nós temos aqui na Torá, explícito, qualquer um, irmãos, lê isso aqui e entende. Então nós estamos diante, irmãos, de uma situação muito grave no mundo inteiro, a qual tem deixado a gente muito assustado. Por quê? Porque as pessoas não estão atentando para isso. Aí ele começa falando: nenhum homem se chegar à sua parenta na sua carne para descobrir a nudez, não descobrirá a nudez do teu pai, da tua mãe, não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. Vai falando sobre problemas aqui na área sexual. E o que tem acontecido no mundo por aí? Justamente tudo isso aqui. E aí, lá mais na frente, a Torá vai falar para que um homem não se deite com outro homem, nem a mulher com um animal. E é justamente isso que está acontecendo no mundo. Ou seja, deliberadamente as pessoas estão descumprindo a palavra do Senhor. Aí tem uma questão de justiça, irmãos. Uma pessoa dessa vai para o inferno porque quer. Sabe que está errado. Eu falei aqui no começo da Paraxá que quando a gente peca, nós sabemos que nós erramos. Por favor, uma pessoa que faz uma coisa dessa, será que ela não sabe que está pecando? Alguém me ajuda aqui, por favor. Vocês estão entendendo? O Espírito Santo, ele continua falando no mundo inteiro. O Espírito Santo não calou a sua voz. O Ramon falou: não querem ouvir. Parece que estão surdos. Não, isso não. Eu quero fazer porque eu acho bom. Eu vou no show porque eu acho que é uma coisa boa. Voltou carregado de demônio. E ainda está achando bonito. E tem pessoas que saíram de lá tão opressas que passaram mal, chegaram a passar mal. Eu falei, imagina o ímpio passando mal de opressão. Que nível que estava a coisa? Porque o ímpio já carrega a opressão, né? Mas foi um nível muito alto. E diz que tinha muitos desviados dentro do show e muitos homossexuais, né? Que é o forte também. Então, essas áreas todas que o Eterno está falando não passam. E aí deu um testemunho até do rapazinho que estava lá, que foi desviado, que o Senhor começou a falar com ele dentro do show, ele teve que abaixar. O Senhor falou: é nessa multidão que eu te falei que é para você estar? E ele saiu de lá, foi para a igreja, e falou: eu quero voltar para os caminhos do Senhor, e eu quero fazer missão. O Senhor estava um negócio tão feio que ele sentiu. Se eu teve que tirar ele de lá com mão forte, braço estendido, porque senão não saía. Então, assim, é um nível muito alto que está, né? E a gente está vendo hoje é porque está chovendo. Mas quanto tempo está faltando chuva? Voltamos para o Shema. Se você não obedecer, eu não mandarei a chuva a seu tempo. A temporada é serôdia. Eu não dou. Sem chuva não tem alimento. Sem alimento tem fome. Com fome tem morte. Então está tudo interligado. É porque a gente precisa prestar atenção quando está no Shema, que é muito importante chamar. Shema, ele é um corpo de estatutos. E só pegando um gancho de novo no que a Rebeca está falando, irmãos. Para o ímpio ficar opresso no show, é porque a carga de demônios despejada no Rio de Janeiro foi muito grande. Outra coisa, lembra que eu falei da voz do Espírito Santo que ela musical? A Rebeca acabou de contar para a gente um fato: o Espírito Santo pregando para alguém no show. Não tinha quem, não tinha voz humana para pregar. O Espírito Santo falou: eu vou lá e vou tirar fulano. Nós não sabemos se tirou mais pessoas de lá, mas você imagina o quanto o Senhor ama o homem a ponto de ir num show, deixa o Espírito Santo foi lá para arrancar a pessoa dali.
Novamente, irmãos, nós precisamos falar, porque as pessoas precisam ouvir. O profeta fala, o Senhor fala para o profeta assim, vai falar para eles, ainda que não queiram ouvir, porque eles vão saber que houve um profeta no meio deles. Então nós temos que ir, irmãos, para profetizar para essas pessoas, porque a Torá está mostrando aqui que todos esses pecados, eles contaminam a vida das pessoas. Isso diz assim, a terra está contaminada, 18:25, Levítico, a terra está contaminada e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos, não fiquem espantados se acontecer daqui um mês, 2 ou daqui poucos meses uma grande tragédia no Rio de Janeiro. Ah, por que, Rabino? Por conta desse negócio aqui. Você acha que o Senhor vai deixar isso passar em branco? A terra vai vomitar esses pecados cometidos ali, os portais abertos do inferno ali. Daqui muita gente que vai nem é no Rio de Janeiro, né? Sim, inclusive estão exportando demônios, né? Misericórdia, não quero nenhum deles aqui, em nome de Yeshua. Mas os irmãos estão entendendo que a própria Torá está dizendo que isso contamina a terra, o planeta. Só abrir uma coisinha aqui que eu estava ouvindo, que quem trouxe ela foi uma autoridade do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, a autoridade do Rio de Janeiro abriu a porta para os demônios entrarem. Como o demônio vai entrar? Não foi um empresário que trouxe, foram os políticos do Rio de Janeiro que trouxe ela, e ainda ficou na área VIP lá, tudo isso, né, e tal. Mas não tem como, né? Eles têm total legalidade para entrar num negócio desse. Então, irmãos, e tudo isso somado, nós temos o quê? Nós temos uma tragédia anunciada. Por quê? Porque espiritualmente a terra está contaminada. E os demônios tiveram, a Rebete acabou de falar, foi uma autoridade do Rio de Janeiro que trouxe essa mulher. Eles têm o quê? Liberdade para agir no Estado. E principalmente no Estado do Rio de Janeiro. E agora? Eles têm liberdade para agir, eles vão agir e o Senhor vai punir. Porque o Senhor não vai deixar isso barato. E aí nós vamos ver as coisas acontecerem. Então, lembre-se desse dia. Quando a gente começar a ouvir as coisas acontecerem no Rio de Janeiro, às vezes as pessoas falam assim, nossa, coitado deles, né? Nós não vamos poder dizer coitado deles. Nós vamos ter que dizer outra coisa. A semeadura deles vai resultar numa colheita. E essa colheita não vai ser boa para o Rio de Janeiro. Infelizmente, essa é a informação que nós temos para dar. Então, irmãos, o Senhor diz assim, porém vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Eu não sei se você parou para pensar nesse versículo, ele é muito extraordinário, porque a Torá ela é ensinada para quem é judeu e é para quem está peregrinando ali. Assim como o pessoal exporta demônios, o estrangeiro ia levar a palavra do Eterno para a sua terra. E diz o seguinte, não faça nenhuma destas abominações, porque a terra vai ser contaminada. Então, irmãos, nós temos aqui, eu só quero falar uma coisa bem rapidinho, que eu acho muito importante. Por esse versículo da Torá, quando uma tragédia acontece na terra, no planeta, isso significa que isso é uma reação do Senhor contra o pecado que está naquela terra. Ok? Terremoto, tsunami, o que mais? Incêndio, chuva muito pesada. Me ajuda aí. Queda de meteoro. Tudo isso é uma reação de quem?
do Senhor para julgar o mundo. Então, quando acontece qualquer tipo de coisas como essa, mas por quê? Nós temos que procurar uma solução. Aí vai, e os especialistas, que não sabem nada, vão procurar as causas dos desastres que aconteceram, mas nenhum deles pega a Bíblia e fala assim: olha, lá na Bíblia está dizendo que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, avisou que ia acontecer isso. Ninguém fala nada. Por quê? Porque para eles tudo é natural. Mas a gente sabe que nada disso é natural. Deixa eu pegar um pontinho aqui. Como a abominação ela contamina, o contrário é verdadeiro, a Torá purifica. Sim. Né? Aí eu quero pegar um pontinho aqui. Também. Ela vai purificar, né? Porque como eu estou obedecendo, estou cumprindo as leis do eterno na terra, essa terra ela tem que se voltar para mim. Porque eu estou cumprindo essa palavra. E ela vai ser testemunha, né? A terra vai ser testemunha também. Por isso que ela vai vomitar, né? Ela vai ser testemunha de que eu estou cumprindo. Por isso que a gente sabe que nós somos muito perseguidos. Porque a gente está trazendo uma purificação para o lugar que a gente está. Por exemplo, aqui, a gente faz festa aqui. Quanta perseguição a gente tem antes de fazer a festa? Quantos de nós? Passa por muitas coisas. Mas por quê? Porque nós vamos trazer uma purificação. Então isso vai gerar muita dor. Dor para a terra, né? Os demônios vão ficar muito agitados. Então a gente tem que entender isso. E não é porque, eu estou pecando, eu estou fazendo, eu não vou fazer mais festa, porque toda vez que eu faço. Não, é porque a gente está trazendo algo que está purificando. E é muito difícil, igual foi no dilúvio, né? Foi difícil, porque teve que purificar a terra inteira, o mundo inteiro. Né? Então, esse ponto dessas percepções que a gente passa. Por exemplo, quando a gente acende as velas do Shabat em casa, nós estamos purificando aquele bairro de alguma maneira. Se querendo ou não, nós estamos orando por aquele bairro, nós estamos chamando salvação. Senhor, que entre nas portas, nas janelas, salvação para essas casas. Porque Deus, demônios não vão ficar satisfeitos conosco. É verdade. De jeito nenhum. Tem uma luz no meio do bairro, ao povo. Uma luz que está sendo acesa no meio daquele bairro todo. Olha quanta força vai ter que ter para que essa terra seja purificada. Então é isso que a gente precisa prestar atenção. Qual é o nosso papel? Nossa responsabilidade é muito grande. Nós estamos fazendo cumprir. Voltar um pouquinho aqui, Rabino. Você falou de corpo. O Espírito Santo é Espírito. Ele precisa de um corpo para atuar. Ele precisa do meu corpo, por isso que eu tenho que estar santa. Aqui. Ele precisa de um corpo para falar, para tocar, para andar. Ele é Espírito, não é para andar. Ele precisa do corpo. Então, nosso corpo sendo um templo, nós podemos ser um instrumento do Espírito para purificar a terra. Perfeito. É isso que é o ponto, né? E a gente precisa entender, nós não somos mais um no meio da multidão. Nós somos chamados, escolhidos para fazer uma grande obra. É verdade. E nós vamos ter retaliação, querendo ou não vai ter. Não adianta a gente achar que não, né? É verdade. E voltar um pouquinho para o Ramon, que ele estava comentando sobre que está aberto. Eu creio que nós não vamos ver a grande tribulação por uma coisa, que foi como nos dias de Noa. Comia, bebia, casava, todo mundo tranquilo, fazia tudo comum, ia para o show da mulher, ia lá comprar na açougue a carne, todo mundo fazia igual. Até que veio o dilúvio. Veio o dilúvio, acabou, fechou a porta, acabou, ficou todo mundo que não ia entrar. Então eu creio que vai ser um tempo assim, ninguém vai perceber, os que não têm que perceber, não vai perceber. Mas nós que estamos esperando, vamos ver o sofá. Porque os nossos ouvidos estão atentos ao chamar. Nós estamos com os ouvidos abertos. Sim. Na obediência. Sim. E eu queria até aproveitar, irmãos, a palavra da Bebete aqui, porque isso é muito interessante. Porque olha só, Yeshua diz que nós seríamos o quê? Que nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. Então o sal, ele impede que a carne apodreça. E a luz é
ela dá o quê? Direção para quem precisa alcançar um destino à noite. O mundo está em trevas. E esse mundo só não apodrece porque tem gente que ora, jejua, profetiza, lê a palavra, obedece, que é o Shema. O mundo só não está pior por nossa causa. Então nós temos mérito nisso? Não é que nós temos mérito, nós somos chamados para isso. E isso é uma das coisas mais importantes que tem no mundo. É a gente poder entender o nosso papel, como a Reversa falou. E Yeshua disse: o papel de vocês é ser isso, é viver isso. Tanto que isso é verdadeiro, irmãos, que você sabe que a Parashá hoje é uma Parashá dupla. A Haremot é Kedoshim. O que é Kedoshim em hebraico? Santos. Depois que passou tudo isso, o que o Senhor diz para a gente ter? Santidade. O que é ser santo? É ser separado dessa confusão toda desse mundo aí, desse lixo, sabe? Dessa coisa que o pessoal está buscando, a diversão para a carne. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tudo isso que o mundo faz é bom para a carne. Fala para mim que não é. Fala para mim que um cara vai para a academia, ele começa a sentir no corpo, ele começa a olhar e fala assim: ó, hoje estou ficando bonito. E ele usa aquelas camisetinhas regata, né? Mamãe, cheguei. Né? Aquelas camisetinhas assim para dizer: hoje cheguei. Aí o cara começa a se tatuar, aí o cara começa a se achar, faz bem para a carne dele. A pessoa que vai para um restaurante e fala assim: eu quero comer, faz bem para a carne dela, porque ela fala assim: nossa, eu comi tudo o que eu queria hoje. A pessoa vai dançar, ela vai para um jogo de futebol, grita, xinga o juiz, xinga a bandeirinha, xinga todo mundo, quer bater na outra torcida. Jogou tudo para fora. É bom para a carne. Vai conquistar uma outra mulher, ou uma mulher vai conquistar um outro homem. É bom para a carne. Aí vem a pergunta: para que isso serve na eternidade? Porque a nossa vida aqui, ela tem data de validade, irmãos. E uma coisa interessante, que essa data de validade não vem impressa. Gente, ninguém sabe quando a data de validade expira. Por isso que a palavra seguinte é Kedoshim, sede santos. Olha só, depois de mostrar aquele monte de pecado, a próxima paraxá, ela conecta a gente com santidade. E essa santidade é justamente abrir mão destas coisas que dão prazer para a carne, mas que acabam com uma pessoa espiritualmente falando. Imagine qual que é o benefício espiritual de alguém que faz essas coisas. Nenhum. E aí tem um problema com os casamentos, como a Reversa falou, tem problema com família, tem problema com o próximo. Imagine uma pessoa, irmãos, que está lá na sua casa e que ela coloca o som no último volume para ela poder ouvir aquelas músicas. Eu não vou nem falar a palavra aqui, porque eu vou respeitar os irmãos que estão me ouvindo, né? Que estão me assistindo aqui. Mas aquele pessoal que está na fossa, né? Eu ia falar uma outra coisa, mas é melhor não, né? Então você imagina e coloca aquelas músicas falando de traição, daquele monte de coisa. Ou então coloca o tal do funk, o rap e não sei o que mais. O que eu estou querendo dizer com isso? Para ele é prazer. E para os outros. Então a gente vai começando a ver isso, que isso é uma coisa da carne.
e vira idolatria. Aí o outro lá, que nós estávamos vendo outro dia, o camarada tem uma coleção de não sei quantos carros lá. O negócio dele é colecionar carro. Vai morrer e não conseguiu andar nos carros dele. Os irmãos aqui que dirigem, me falem uma coisa: a gente consegue dirigir mais um carro por vez? Mas o cara tinha mais de 50 carros, como é que faz? Se ele usar um carro durante uma semana, ele vai fazer rodízio de um ano, para poder depois usar aquele carro de novo. São 54 semanas no ano. Ele tinha mais ou menos isso de carro. Nós voltamos para a igreja, para a congregação primitiva, né? Eles tinham, quem tivesse mais vendia e colocava aos pés dos apóstolos para distribuir para quem não tinha. Aí eu tenho 4 carros. Poxa, meu irmão anda de ônibus com um monte de filho. Deixa eu dar esse carro então para ele, né? Ou alimento. Então, eles tinham tudo em comum, né? Eles viam a necessidade e corriam para ajudar, né? Sim, Rebeca, mas só quem é santo enxerga isso. Aí é que tá, quem não é santo não se preocupa com o outro, porque não vive no corpo. O corpo é para os santos. Por isso que essa paraxá, quando ela conecta uma com a outra, os dois assuntos eles estão andando em paralelo, apesar de parecerem coisas opostas. Então, quem é que vai estar com o Senhor para sempre? Os santos. Nós falamos agora de pecado, só pecado, pecado, pecado. Mas e o Senhor? Ele vai receber quem na eternidade? Quem aqui se colocou para andar em santidade. Nós vamos conseguir ser perfeitos aqui? Lógico que não. Lógico que não. E a Torá, ela diz uma coisa interessante. Ela fala assim: santos sereis. E o que é ser santo? É justamente isso, irmãos, que a gente está falando aqui, da gente poder abandonar todas essas coisas que causam esse tipo de afastamento do homem com o Senhor, e a gente poder se conectar com Ele e permanecer conectado, porque o desafio não é só a gente pegar e falar assim: eu vou me conectar com o Senhor. O desafio é permanecer. Quanta gente se conectou com o Senhor e não está conectado hoje? É os que nós chamamos dos desviados, né? E teve a última estatística que eu vi, diz que tem 3 vezes o número de desviados do que existe de crentes no mundo. Os irmãos entendem como isso é sério? Então, se hoje existe cerca de 1 bilhão de crentes no mundo, era para ter pelo menos mais 2 ou 3 bilhões, era para nós sermos metade do mundo de crente, aproximadamente. Entenda isso, irmãos. Nós chegamos a um ponto em que a gente precisa tomar uma providência. O Senhor não conta com muita gente, mas Ele conta com gente que quer pegar junto com Ele e falar assim: nós vamos em frente até o fim. Aquelas pessoas que vão persistir até a morte. Tem histórias dentro do judaísmo de rabinos que morreram abraçados com a Torá. Os nazistas falavam assim: abandone esse teu Deus. Eles abraçavam a Torá e disseram: não, nós não vamos abraçar, nós não vamos abandonar. Eles morreram queimados, abraçados com a Torá. E quantos crentes hoje morrem assassinados, dizendo o seguinte: eu não vou abandonar Yeshua. Nada disso está acontecendo conosco, mas nós precisamos de uma posição, porque a Torá fala isso. A Torá fala da gente fazer aquilo que é certo. Até depois ele vai falando sobre sacrifício. Todo sacrifício que a gente fizer tem que ser alinhado com as coisas do Senhor. Nós temos que obedecer, irmãos, porque a obediência traz a luz da Torá, a luz de Yeshua sobre nós.
Tem alguma pergunta, irmãos? A gente estava até comentando dentro do carro, né, Rabino, que é difícil a gente ver um rabino de idade com demência. Muito difícil, né? Porque ele está tão ligado com a Torá, ele estuda, a mente fica muito ativa, ele não fica gaga, não fica aquela coisa assim, porque como ele estuda, está conectado com a palavra, ele não dá tempo, a mente não dá tempo de ficar aquela mente preguiçosa, aquela mente que vai ficar doente, né? Então a importância da palavra para nós é muito importante estudar, estar em contato com a palavra, onde está falando sobre engano. O que vai nos preservar do engano é a palavra. Não tem outra coisa, não. É voltar, que às vezes eu ouço alguma coisa na internet, eu falo, peraí, isso aqui não está batendo com a palavra, não. E pode ser rabino, pastor, seja lá quem for. Opa, não está batendo, não. Esse dia eu estava vendo um rabino falando que descobriu qual que era a genealogia de Melquisedeque, que ele é filho de Shem. Eu falei, meu filho, você perdeu, já perdeu. Porque lá em Hebreus fala que ele não tem genealogia, não tem início nem fim. Você já está mal. Né? Então por quê? Porque repete. Ouviu isso lá no judaísmo e está repetindo, né? Então a gente precisa tomar cuidado. É a palavra que vai preservar a nossa vida. Engano, né? Sim. E vai deixar nossa mente ativa, inteligente, com percepção, que é muito importante isso. A gente não ficar aquele zumbi que fica, tudo que fala, você não é só balança a cabeça. Sim, é verdade. E o que a Bebê está falando, irmãos, olha só. Nós vemos o seguinte: existem outras realidades por aí que não são o judaísmo messiânico, e nem o judaísmo em si, né? Mas a gente vê o seguinte: o pessoal, eles fazem uma coisa que é interessante. Eles pegam uma informação e jogam aquela informação, e as pessoas vão replicando aquela informação. Está certo isso? Para eles está. Qual que é a nossa estratégia? É ensinar você a raciocinar. Por quê? Porque enquanto a nossa mente está raciocinando, nós estamos fazendo conexões e desenvolvendo a nossa inteligência. Por que o salmista diz que nós somos mais inteligentes do que os nossos mestres? Porque nós vamos aprender a pensar, vamos aprender a raciocinar, vamos aprender a fazer as conexões certas. Por isso, irmãos, é que é tão importante estudar a palavra, a gente entender todas essas conexões. Por exemplo, quando aqui em Levítico ele fala sobre, Levítico 19, ele fala sobre a colheita e deixar o campo para o pobre. Aí você vai falar assim: qual que é a utilidade disso? Lá na Brit Hadashah e Yeshua, os discípulos vão precisar colher. Eles vão colher aquilo, porque a Torá diz que era para deixar para quem precisasse comer, na hora. E ele acusava Yeshua e os discípulos de fazer o quê? Está trabalhando, mas eles estavam cumprindo uma mitzvah da Torá. E quando você tem esse conhecimento, você fala assim: lá em Levítico foi deixada uma direção para eles poderem fazer isso, e na Brit Hadashah se cumpriu. Ninguém pode chegar a acusar, quando a Rebecca assim falou: ah, mas o rabino falou isso. Mas que rabino que falou? Que não conhece esse princípio? Pode ser quem for, nós temos que conferir na palavra. Se está na palavra, ok para o rabino, ok para o pastor, ok para o apóstolo. Não está na palavra? Opa! Então, muita calma nessa hora. Então, tudo isso, irmãos, que a Torá está mostrando para a gente aqui é cumprimento de mitzvah. Para quê? Para que ao cumprir a mitzvah, a vida e a santidade venham sobre nós. Aqui, nesse aspecto que eu estou falando, de poder colher o campo do campo. Qual que é a santidade que se recebe disso? O fazendeiro está obedecendo e alimentando alguém que precisa de comida naquele momento e que não tem onde comprar. E quem vai receber aquilo vai bem dizer o nome do Senhor, porque o fazendeiro foi obediente. Você entende,
irmãos, olha de onde vem a santidade de eu se obedecer uma mitzvah. Por isso que é tão importante a gente conhecer isso aqui e falar, puxa vida, que bom, a pessoa que passou falou assim, eu estou comendo porque tem alguém obediente que deixou para mim, aleluia, eu só estou agora me alimentando porque alguém pensou em mim. Eu estava vendo em Israel, a mocinha falando, ela leva uma sacola quando sai para as ruas. E toda árvore que está assim do lado de fora, ela pode pegar as frutas que as pessoas deixam pegar, por causa desse princípio aqui. Diz que ela traz, a fruteira fica lotada de fruta, porque ela vai passando e vai pegando, e quando chega em casa, ela tem um monte de fruta em casa, porque ela pode pegar, porque eles deixam pegar, né? Porque tem gente que Porque Torá. quer Torá. Então é muito legal isso, né? A árvore está assim do lado de fora e ela poder pegar a fruta, né? Sem problema, porque para nós a gente fica com medo de estar roubando. Eu mesmo não tenho coragem de pegar, eu teria que pedir a pessoa e tal. Lá não precisa. Porque as pessoas deixam. Mas os irmãos entendem que a obediência, olha que coisa linda, irmãos, a obediência já permite que outra pessoa possa se alimentar daquela fruta sem estar achando que está transgredindo. Então, o Levítico 19:11 fala assim, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaria o nome do Eterno teu Criador. Eu sou o Eterno. Só para terminar com isso aqui, não furtareis, que o que a Rebelde acabou de falar aqui, se aquele local está para fora, a pessoa pode pegar, então ela não vai estar furtando, ela vai estar ali cumprindo uma determinação da Torá, porque alguém já preparou o local para isso. Mas fala também sobre não mentir, não usar de falsidade com o próximo. Nenhum relacionamento se estabelece pela mentira. Todo bom relacionamento está baseado na verdade. E outra coisa, transparência. Cada um de nós tem que ser aquilo que nós somos. Não queira usar máscara. Nunca. Seja você mesmo em qualquer lugar. Você sabe uma coisa? Eu já falei isso para vocês aqui. Existem pessoas que não gostam muito de mim porque eu sou muito franco para falar. E a franqueza nem sempre é bem recebida por todos. Mas aqui na Torá está dizendo que eu não posso usar de falsidade com o meu próximo. Então eu preciso ser eu mesmo, com todo mundo. Nem jurareis falso pelo meu nome, nem profanareis o nome do Eterno teu Criador. Terminando, irmãos, juramento, voto, a gente não faz. Se precisar fazer, tem que cumprir. Tem que cumprir. Por quê? Porque senão profana o nome do Criador. Isso é uma coisa muito séria. Então hoje nós entendemos que isso tudo aqui está ligado à santidade. Quem obedece isso recebe santidade. Quem quebra esses princípios, que são princípios simples de relacionamento diário, acaba então entrando em pecado. E quem peca atrai sobre si a morte. O profeta diz assim: alma que pecar, esta morrerá. Rabino Shaul vem falando que o salário, a paga que o pecado dá, é a morte. Então não há muito o que fugir sobre isso, mas há uma determinação, há uma direção para que nós possamos nos tornar pessoas santas. E não é difícil. Basta a gente pegar isso aqui e colocar no nosso dia a dia, colocar no nosso trabalho, colocar na nossa vida familiar. A gente não precisa fazer nada de errado. Nós podemos viver a coisa certa, sermos abençoados, abençoarmos outras pessoas e ao mesmo tempo sermos santificados pelo Senhor e pela sua palavra. Tem mais alguma pergunta para que nós possamos terminar essa paraxá hoje? Eu queria só colocar um pontinho aqui também, que nessa Kedoshim aparece 15 vezes: eu sou o Senhor vosso Deus.
E é tudo amarrado com coisas que, né, para você fazer ou não fazer. Quer dizer o seguinte: eu sou o eterno vosso Deus para punir ou para recompensar. Então ele tem os dois lados, né? Ele tem a punição e a recompensa. Sim. Então é muito interessante isso, porque vai ter várias vezes: eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, eu estou de olho, eu não durmo. Eu sou guarda, né? Não dormite nem dorme o guarda de Israel. Né? Então aqui é o caso que ele está dizendo aqui. Né? Quem faz as coisas certas, vem a recompensa. Quem faz as coisas erradas, vem a punição. Não há mais o que fazer. A não ser a gente tomar essa palavra, incorporar na nossa vida e obedecermos em nome de Yeshua. Amém? Você que me acompanhou até agora, espero que você tenha gostado dessa drachá, né, que foi essa explicação da Torá que nós demos. E na próxima semana estaremos juntos com mais um capítulo da Torá. Um beijo no seu coração. Shalom, 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 toda rabá.